Olá, amantes de histórias! Sejam muito bem-vindos ao Alma Books. Aqui você encontra os melhores livros clássicos, ficcionais e não ficcionais. Todos em domínio público. No Alma Books os livros ganham voz e a sua imaginação decola sem pagar passagem. Se você curtir a viagem, não esqueça de dar um like. Se inscreva agora mesmo, para não perder nenhuma aventura futura. Então, prepare os fones, relaxe e aproveite. Hepáticas, por Anne Douglas Sedgwick. Os filhos de outras pessoas estavam voltando para casa para os 3 ou 4 dias de folga. A primeira luta gigantesca, ataque furioso e resistência implacável, havia terminado. Paris, pálida e ainda tremendo ligeiramente, permanecia em segurança. Calais não foi tomada e, entrincheirados em suas trincheiras, era evidente que os exércitos adversários ficariam frente a frente, sem possibilidade de um encontro decisivo até a primavera. Havia, com toda sua beleza e terror, um elemento de jocosidade nessas férias inesperadas, de objetividade, de liberdade de tensão ou sentimentalismo que constituíam a estranheza e a força inglesas. Homens que conheceram os horrores da retirada de Mons ou a carnificina de Ypres, que não tiraram a roupa por 10 dias seguidos ou dormiram por 4 noites, voltaram para casa vindos de trincheiras com lama até os joelhos, de campos de batalha amontoados de mortos insepultos, e pareciam imaculados e alegres no café da manhã, um pouco sóbrios e preocupados, talvez, tocados, talvez, pela estranheza, mas prontos para a valorosa brincadeira familiar, e aludindo à guerra como se, embora algo solene, demais para um comentário adequado, fosse ainda algo que se prestasse ao riso. Fazíamos coisas tão engraçadas e as víamos. Das outras coisas não se falava, e havia enorme piada de um inimigo que realmente nos odiava. Esses jovens sérios e alegres não odiavam ninguém, mas estavam muito ansiosos para voltar, e todos estavam prontos, não apenas para morrer, mas para morrer de bom humor. Pelo comportamento das mães e esposas e irmãs, era evidente que nada seria dito ou feito para dificultar essa prontidão. Mas a senhora Bradley, que demonstrava serenidade para o mundo e não se permitia chorar, mesmo quando estava sozinha, suspeitava que os outros, por trás de seus sorrisos, carregavam corações tão pesados de medo quanto dela. A semana anterior fora pesada, tanto de esperança quanto de medo. Fazia uma semana desde a última vez que ela ouvirá falar de Jack. A senhora Cravley, do outro lado da colina, receberá seu telegrama, e seu marido estava com ela, e Lady Vresham esperava seu filho amanhã. Não havia nenhuma certeza quanto a si mesma. No entanto, a qualquer momento ela poderia receber um telegrama, e sentindo hoje o estresse da espera ser grande demais para ser suportado passivamente, ela deixou seus livros e cartas, calçou seus sapatos e luvas de jardinagem e foi para suas fronteiras. Durante semanas, a chuva incessante tornará o alívio e o consolo da jardinagem quase impossíveis, mas hoje estava ameno e claro. Não havia brilho no ar. Cortinas de névoa perolada bloqueavam o céu. No entanto, aqui e ali, uma suave abertura no branco revelava um azul pálido e distante, suave e remoto como o olhar de uma deusa errante, e as colinas pareciam sorrir silenciosamente para o sol invisível. A senhora Bradley, enquanto caminhava pela trilha do rio, podia contemplar as colinas. A trilha do rio e as colinas eram a grande característica de Dorrington, a plácida e bela casa de tijolos vermelhos para onde ela e Jack haviam chegado 15 anos antes, após a morte de seu marido na Índia. Cercada por bosques e quase avistando a estrada, de suas janelas superiores e por cima do antigo muro de tijolos, a casa poderia lhe parecer muito comum e quase suburbana, apesar dos indubitavelmente antigos painéis de carvalho da sala de estar, não fosse pelo rio e pelas colinas. Saindo para o gramado pelas janelas da sala de estar, ela e Jack, naquele dia de abril, se viram diante de ambos, o riacho límpido e rápido, atravessado perto da casa por sua ponte coberta de musgo, e as colinas, além dos prados, salpicadas de bosques roxos elevando-se, acima da mata, em encostas castanho-avermelhadas, fulvas e azuis. Jack, segurando-a pela mão, apontou imediatamente com um ansioso "Não é lindo, mamãe?" Mesmo aos 8 anos, ele se importava quase tanto quanto ela, e extraordinariamente da mesma forma, com as vistas do campo. E se as colinas não haviam resolvido a questão, ela foi resolvida, finalmente, 10 minutos depois, pelas hepáticas brancas. Eles os encontraram de repente, após o passeio pela horta murada e a inspeção do gramado com seus arbustos feios, agora muito esquecidos,
penetrando em um bosque de aveleiras e encontrando-se em uma clareira sob as árvores, onde os bosques vizinhos os observavam por cima de um velho muro de pedra, e de onde, de um velho banco de pedra, era possível avistar o rio. O chão estava macio com as folhas caídas de muitos outonos. Uma trilha estreita corria, meio apagada, até o rio, e entre o marrom desbotado, por toda parte, erguiam-se os densos cachos, as folhas escuras e as flores brancas como a neve, pungentes, surpreendentes em sua beleza. Ela e Jack pararam de repente para observar. Ela nunca vira hepáticas tão brancas, nem tantas, nem tão bem dispostas. E Jack, então, erguendo sua querida cabeça e seus olhos castanho-avermelhados, disse, olhando para ela como olhava para as flores: elas são como você, mamãe. Ela sentiu imediatamente que eles eram como ela, mais parecidos do que o instinto do menino conseguia captar. Ele pensara na escuridão e na brancura. Suas vestes de viúva e seu rosto pálido sugeriam isso. Mas ele não conseguia compreender a tristeza, a saudade, a sensação terrena de perda irreparável, a sensação celestial de uma posse inalteravelmente sua, que as folhas escuras e melancólicas e a brancura celestial das flores expressavam para ela. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela se abaixou e beijou o filho, como aquele rostinho era parecido com o do marido. E disse, depois de um momento: nunca devemos deixá-los, Jack. Eles nunca as abandonaram. Dorrington fora seu lar por 15 anos, e as hepáticas, o coração dela, sempre pareceu a ambos o ritual mais encantador do ano, aquele início da primavera, quando, no bosque de aveleiras, encontravam as hepáticas brancas novamente em flor. E de todos os trabalhos outonais, nenhum era mais doce do que aqueles que cuidavam, dividiam e protegiam as flores amadas. A senhora Bradley, hoje, trabalhava em sua longa bordadura, capinando, aparando e colocando etiquetas atrasadas. Vestia-se de preto, com chapéu de palha preso sob o queixo por uma fita e as luvas macias de jardinagem desenrolando-se dos pulsos firmes e brancos. Seus gestos expressavam uma energia calma, uma graça precisa. Era alta e, quando se erguia para olhar os prados e as colinas, exibia traços pequenos e decididos, todos marcados, na palidez do rosto, como se com a ênfase delicada e neutra de uma gravura. Os olhos cinzentos e perscrutadores, o nariz encantador, porém feio, a boca tranquila que tinha, nos cantos, uma pequena gota, meio doce, meio amarga, como se com lágrimas reprimidas ou um sorriso forçado. Quadrado na testa e no queixo, teria sido, não fosse a suavidade do olhar, um rosto imperioso, e sua cabeça, com os cabelos brancos puxados para trás e presos em largas tranças atrás, tinha um ar ao mesmo tempo majestoso e sobrenatural. Ela havia trabalhado por mais de 1 hora e a última etiqueta estava colocada ao lado de um precioso ramo de íris. O bosque de aveleiras jazia próximo, e, recolhendo suas ferramentas, tirando as luvas molhadas, ela seguiu o caminho sob os galhos sem folhas e entre as hepáticas até o banco de pedra, onde, afundando-se, percebeu que estava muito cansada. Ela podia ver, abaixo da margem, o riacho escuro e rápido, um riacho pálido e difuso. A luz no céu mostrava onde o sol estava se pondo em direção às colinas. Onde estava Jack naquele momento tranquilo de um monótono dia de inverno inglês? Tão parecido com os dias de todos os outros anos que era impossível imaginar o que estava acontecendo a poucas horas de viagem, do outro lado do canal. Impossível imaginar. No entanto, a pulsação forte de seu coração falava com toda a sua importância. Ela havia dito a si mesma desde o início, criatura apaixonada e rebelde como, no fundo, sabia que era sempre necessitada de disciplina e somente nesses últimos anos educada para um controle e uma submissão que, em sua juventude, ela teria acreditado impossíveis para si mesma. Ela havia dito a si mesma, quando ele a deixou, que, como viúva de um soldado, ela deveria ver seu filho soldado morrer. Ela deveria se entregar a isso, estar pronta para isso, e se ele voltasse para ela, seria como se tivesse nascido de novo, uma dádiva, uma graça, inesperada e não reivindicada. Ela devia sentir, por si mesma e por seu país, que aqueles dias de pavor eram também dias de um esplendor e uma beleza inigualáveis na história da Inglaterra, e que a viúva de um soldado não devia pedir para seu filho um destino mais glorioso do que a morte por tal causa. Ela já havia dito isso a si mesma muitas vezes. No entanto, sentada ali, com as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos no riacho abaixo, sentia que agora era apenas a maternidade, tensa, encolhida, pulsando e ansiando por seu filho. Então, de repente, ela ouviu os passos de Jack.
Eles vieram, rápidos e leves, pela trilha do jardim, entraram na mata, estavam próximos, mas suavizados pelas folhas caídas. Meio que se levantando, com medo da própria alegria, ela mal percebeu que o viu antes de estar em seus braços, e era melhor encontrá-lo assim, na cegueira e na escuridão do abraço, com o rosto pressionado contra o cabelo dele, a cabeça dele enterrada entre o pescoço e o ombro dela. Jack, Jack. Ela se ouviu dizer. Ele não disse nada, abraçando-a com força, respirando rapidamente. E mesmo depois que ela abriu os olhos e pôde olhar para ele, o seu querido e belo Jack, pôde ver a cabeça castanho clara, a bochecha lisa e morena, a mão firme e morena que a segurava, ele não levantou a cabeça por um longo tempo para olhá-la. Quando, finalmente, ergueu os olhos, ela não conseguiu dizer, em meio às lágrimas, se, como ela, ele estava tentando sorrir. Sentaram-se juntos no banco. Ela não perguntou por que ele não telegrafara. Aquela pergunta pesava demais em seu coração. Perguntar poderia parecer uma reprovação. Querido, você está tão magro, tão mais velho, mas parece forte e bem. Estamos todos extraordinariamente em forma, mamãe. É saudável viver na lama. E uma vida saudável entre bombas explodindo? Recebi sua última carta contando sobre aquela fuga milagrosa. Houve muito mais desde então. Cada dia parece um milagre, aquele que está vivo no final. Mas você se acostuma. Tudo, menos o barulho. Isso sempre me deixa atordoado. Alguns dos nossos colegas ficam surdos por causa disso. Você ouviu falar da Topi, mãe? Topi era Alan Thorpe, o melhor amigo de Jack. Ele havia sido morto 10 dias antes. Eu ouvi, Jack. Você estava com ele? Sim. Foi um ataque de baioneta. Ele não sofreu. Uma bala o atravessou. Ele apenas deu um gritinho e caiu. A voz de Jack tinha a suavidade de uma tristeza que transcende a capacidade de emoção. Nós o encontramos depois. Ele está enterrado lá. Você precisa contar isso para Frances, Jack. Eu fui até ela em uma vez. Frances era irmã de Topi. Ela está suportando isso com tanta bravura. Preciso escrever para ela. Ela com certeza seria corajosa. Ele respondia a todas as suas perguntas, sentando-se bem perto dela, com o braço em volta dela, olhando para baixo enquanto falava e desabotoando, como sempre fora seu jeito infantil, um botão do casaco dela. Ele estava naquele momento encantador da juventude, quando a criança ainda se revela no homem. Seu olhar era tímido, mas sincero. Seus lábios pequenos e firmes tinham a gravidade de uma criança. Com seus ombros esplêndidos, pernas longas e cabecinha nobre, ele era tão cativante quanto impressionante. O coração de sua mãe doía de amor, orgulho e medo enquanto ela o olhava. E uma pergunta surgiu, próxima da afiada, mas com a esperança de evitá-la. Jack, meu querido, quanto tempo você vai ficar comigo? Quanto tempo dura a licença? Ele então ergueu os olhos e a encarou. Um olhar curioso. Algo nele turvou sua mente com uma sensação de algum outro tipo de medo. Só até esta noite, ele disse. Parecia mais confusão do que dor o que ela sentia. Só até hoje à noite, Jack? Mas Richard Cravley já voltou há 3 dias. Achei que te dessem mais tempo, não é? Eu sei, mamãe. Seus olhos se voltaram para baixo e sua mão no botão. Tremia? Já faz 3 dias que voltei. Estou em Londres. Em Londres. A sensação de medo estranho tornou-se uma névoa, horrível, sufocante. Por quê? Eu não liguei, mamãe, porque sabia que teria que ficar lá a maior parte do tempo. Eu senti que não podia ligar e te contar. Senti que precisava te ver quando te contei. Mãe, eu sou casado. Voltei para me casar. Casei-me esta manhã. Mãe, você pode me perdoar? Suas mãos trêmulas a seguravam e seus olhos não conseguiam encontrar os dela. Ela sentiu o sangue correr, como se seu coração tivesse sido partido por uma espada, para a garganta, para os olhos, sufocando o ar, queimando o ar, e como se estivesse muito longe, ouviu a própria voz dizendo, depois de algum tempo. Não há nada que eu não possa te perdoar, Jack. Não tenha medo de me machucar. Ele a abraçou com força, ainda olhando para baixo enquanto dizia, ela dançarina, mãe, uma pequena dançarina. Foi em Londres, no verão passado.
Muitos de nós viemos de Aldershot juntos. Ela estava no coro de uma daquelas comédias musicais. Mãe, você nunca vai entender. Mas não era apenas baixo e vulgar. Ela era tão adorável, tão jovem, com os cabelos dourados mais maravilhosos e os olhos mais doces. Eu não sei. Eu simplesmente perdi a cabeça quando a vi. Jantamos todos juntos depois. Topi conhecia uma das outras meninas, e Dolly estava lá. Esse é o nome dela, Dolly Vaughan, seu nome artístico. Seu nome verdadeiro era Billis. Seus parentes, eu acho, eram pequenos comerciantes, e ela havia perdido o pai e a mãe, e uma tia tinha sido muito cruel. Ela me contou tudo naquela noite. Mãe, por favor, acredite apenas nisso. Não foi apenas o óbvio. Eu sei que não consigo explicar. Mas você se lembra, quando lemos Guerra e Paz, sua voz embargada buscava analogia. Você se lembra de Natasha, quando ela se apaixona por Anatoly, e nada do que era real antes parece real, e ela está pronta para qualquer coisa. Foi assim. Era tudo um conto de fadas, assim. Ninguém achou errado. Não parecia errado. Tudo se encaixava. Ela apertou a mão dele com força e ficou ali sentada, quieta, olhando para suas esperanças que jaziam diante dela. Seu Jack. A esposa que, talvez, deveria ter sido dele. Os filhos que ela, talvez, deveria ter visto. Todos mortos. O futuro apagado. Apenas este presente fantasmagórico, apenas este momento de decisão, Jack e sua necessidade desesperada, as únicas coisas reais que restavam. E depois de um momento, pois sua respiração ofegante havia falhado, ela disse, sim, querido, e sorriu para ele. Ele cobriu o rosto com as mãos. Mãe, eu arruinei sua vida. Ele o fizera, é claro, ao arruinar a sua própria vida, mas mesmo naquele momento de destruição ela conseguia se lembrar, se não sentir, que a vida podia se curar de feridas terríveis, podia crescer maravilhosamente a partir de concessões e derrotas. Não, querido. Enquanto eu tiver você, nada está arruinado. Veremos o que pode ser feito. Continue. Conte-me o resto. Ele estendeu a mão para ela novamente e sentou-se um pouco mais afastado dela, falando com sua voz amortecida e amarga. Não houve nenhum glamour depois daquela primeira vez. Só a vi uma ou duas vezes. Fiquei terrivelmente triste e envergonhado com tudo aquilo. A companhia dela saiu de Londres, em turnê, e então veio a guerra, e eu simplesmente me esqueci dela. E outro dia, lá, recebi uma carta dela. Ela estava em apuros. Estava doente, sem dinheiro e sem trabalho. E ia ter um filho, meu filho, e me implorou que lhe enviasse um dinheirinho para ajudá-la, ou não sabia o que seria dela. A neblina, a confusão horrível, até mesmo o desespero, já haviam passado. A sensação de ruína, de destroços quase irreparáveis, estava lá, mas com ela, também, vinha a mais estranha sensação de alegria. Ele era o seu próprio Jack, completamente dela, pois ela entendia agora por que ele tinha feito aquilo. Ela podia ficar feliz por ele ter feito aquilo. Ela podia ficar feliz por ele ter feito aquilo. Continue, querido, disse ela. Eu entendo perfeitamente. Mãe, que Deus te abençoe. Ele levou a mão dela aos lábios, inclinando a cabeça sobre ela por um instante. Eu temia que você não conseguisse. Eu temia que você não conseguisse me perdoar. Mas eu tinha que fazer isso. Eu pensei em tudo, lá fora. Tudo tinha se tornado tão diferente depois do que se passou. A gente via tudo de forma diferente. Algumas coisas não importavam nada, e outras importavam tremendamente. Esta era uma delas. Eu sabia que não podia simplesmente mandar dinheiro para ela. Eu sabia que não suportaria ter a pobre criança nascida sem nome e com apenas aquela mãezinha tola para cuidar dela. E quando descobri que poderia conseguir essa licença, eu sabia que precisava me casar com ela. Foi por isso que não telegrafei. Pensei que talvez não tivesse tempo para ir até você. Onde ela está, Jack? Sua voz, seus olhos, seu sorriso, mostravam que, de fato, ela havia entendido perfeitamente. Em um alojamento que encontrei para ela, agradável e tranquilo, com uma senhoria gentil. Ela estava em um lugar horrível em Ealing. Ela está tão mudada, coitadinha. Eu mal a reconheceria. Mãe, querida, eu me pergunto, você poderia ir vê-la uma ou duas vezes?
Ela está terrivelmente sozinha, e tão novinha. Se você pudesse. Se você ao menos ajudasse um pouco as coisas até o bebê nascer, eu ficaria muito grato. Então, se eu não voltar, você, por mim, cuidará para que eles estejam seguros? Mas, Jack, disse ela, sorrindo para ele, ela vem para cá, é claro. Vou buscá-la amanhã. Ele a encarou e ficou vermelho. Trazê-la aqui, para ficar? Claro. E se você não voltar, eu cuidarei deles, para sempre. Mas, mãe, disse Jack, com lágrimas nos olhos, você não sabe, você não percebe. Quer dizer, ela é uma coisinha querida, mas você não conseguiria ser feliz com ela. Ela te daria nos nervos. Ela é só uma dançarina boba que se meteu em encrenca. Qualquer vestígio do mundo das fadas havia desaparecido. E ela ficou profundamente grata por eles enxergarem a mesma coisa, enquanto respondia, não é exatamente hora de ficar nervoso, não é, Jack? Espero não irritá-la. Preciso apenas tentar fazê-la o mais feliz possível. Ela fazia tudo parecer natural e quase doce. Os olhos dele estavam marejados de lágrimas, mas ele teve que sorrir de volta quando ela disse, você sabe que eu sou boa em lidar com pessoas. Eu vou lidar com ela. E talvez quando você voltar, ela não seja mais uma dançarina boba. Ficaram sentados em silêncio por um breve momento. Enquanto conversavam, um pôr do sol dourado, lentamente, iluminou o céu ocidental. O rio abaixo deles estava dourado, e as florestas invernais banhavam-se em luz. Jack segurou suas mãos e a encarou. O amor não podia dizer mais do que seus olhos, em sua confiança e tristeza, lhe diziam. Ela jamais poderia possuir seu filho mais completamente. Sentada ali com ele, de mãos dadas, enquanto a luz lentamente se esvaía e o crepúsculo os envolvia, ela sentiu que aquele era, em sua tristeza aceita, o momento culminante e transfigurador de sua maternidade. Quando finalmente se levantaram para ir, era a hora da partida de Jack, e já estava quase escuro. Ao longe, através das árvores, eles podiam ver as janelas iluminadas da casa que os esperava, mas para a qual ela deveria retornar sozinha. Com os braços em volta dos ombros dela, Jack parou por um momento, olhando ao redor. Você se lembra daquele dia, quando chegamos aqui pela primeira vez, mamãe? Perguntou ele. Ela sentiu nele de repente uma tristeza mais profunda do que qualquer outra ainda não lhe mostrará. O fardo do passado ela o tirara de cima, mas ele agora precisava carregar o fardo do que fizera ela, a vida deles, a todo o futuro. Protestando contra a dor, o coração de sua mãe ainda se esforçava para protegê-la enquanto ela respondia, como se não sentisse sua tristeza. Sim, querido, e você se lembra das hepáticas daquele dia? Igual a você, disse Jack com uma voz gentil. Mal consigo ver as plantas. Elas estão bem? Eles estão indo muito bem. Gostaria que as flores estivessem desabrocharem, disse Jack. Gostaria que fosse a hora de as flores desabrocharem, para que eu pudesse ter visto você e elas juntas, como naquele primeiro dia. E então, apoiando a cabeça no ombro dela, murmurou, nunca mais será a mesma coisa. Estraguei tudo para você. Mas ele não iria embora desconfortável. Ela encontrou a voz mais firme para responder, acariciando seus cabelos e apertando contra si com a plena segurança de sua resolução. Nada está estragado. Jack, nada? Você nunca esteve tão perto de mim, então como algo pode estar estragado? E quando você voltar, querido, encontrará seu filho, talvez, e as hepáticas podem estar em flor, esperando por você. A senhora Bradley e sua nora estavam sentadas juntas na sala de estar. Sentaram-se frente a frente nos dois sofás Chesterfield de chintz dispostos em ângulo reto com a lareira agradavelmente acesa, com as cortinas de chintz fechadas para proteger a noite chuvosa. Era uma sala comprida e baixa, com paredes apaineladas, e, como a cabeça da senhora Bradley, tinha um ar ao mesmo tempo majestoso, decorado e antiquado. Era uma sala bastante lotada, com muitas poltronas fundas e sofás grandes, muitas mesas com luminárias, livros e fotografias sobre elas, muitas porcelanas, gravuras e vasos com flores em flor. A senhora Bradley, com a mesa de chá à sua frente, vestia seu vestido de noite de seda preta. Babados de renda subiam em seu pescoço. Ela usava seu colar de esmalte antigo, azul, preto e branco, cravejado de pequenos diamantes, e o medalhão de esmalte que continha o rosto de Jack de um lado e o de seu pai do outro.
suas mãos brancas, movendo-se suavemente entre as xícaras de chá, mostravam um antigo aglomerado de diamantes acima da fina aliança de casamento. De vez em quando, ela erguia os olhos e sorria discretamente para Nora. Era a primeira vez que via Dolly de verdade, isto é, em qualquer sentido que significasse observação contemplativa. Dolly passará sua primeira semana em Dorrington de cama, encharcada de fadiga, em vez de doente. O que você precisa, dissera a Sra. Bradley, é dormir por 2 semanas, e Dolly quase literalmente executará a receita. Entrando furtivamente no quarto escuro, com suas flores, janelas abertas e lareira acesa, a Sra. Bradley ficou parada olhando por longos momentos tudo o que conseguia ver da Nora. Um rosto corado, quase infantil, deitado no travesseiro entre grossas tranças douradas, dormindo tão profundamente, tão inconscientemente. Seu sono fazendo a sogra pensar em um pequeno barco deslizando lenta, mas firmemente, entre novas praias, de modo que, quando acordasse e olhasse ao redor, seria como se, sem perplexidade ou reajustamento, se encontrasse transformada, uma habitante de um mundo alterado. Era isso que a Sra. Bradley queria, que Dolly se tornasse uma moradora de Dorrington com o mínimo de esforço ou consciência possível para qualquer um deles, e os dias e noites sonolentos de sono infantil pareciam de fato tê-la trazido para muito perto. Ela e Pickering, a mulher admirável que ocupou tão habilmente as posições combinadas de camareira e copeira em seu pequeno estabelecimento, trançaram as grossas tranças de Dolly, uma de cada lado. A Sra. Bradley riu um pouco e as 2 mulheres mais velhas se comoveram, quase felizes em sua sensação de algo tão jovem e indefeso para cuidar. Pickering compreendia, quase tão bem quanto a mãe de Jack, que Mestre Jack, como ele permanecerá para ela, havia se casado com alguém muito inferior a ele. Mas, nesta época de questões trágicas e valores primitivos, ela, quase tanto quanto a mãe de Jack, sentia apenas a reivindicação, o patos da juventude e do desamparo. Era como se tivessem um caso singularmente atraente de refugiada para cuidar. Avaliações sociais e até morais eram inaplicáveis a tal caso, e a Sra. Bradley sentiu que nunca havia admirado tanto Pickering como ao ver que, para ela, também estavam em suspenso. Era um conforto sentir tanto carinho por Pickering numa época em que se precisava de qualquer conforto que se pudesse obter, e sentir que, criatura de códigos e discriminações como era, a tal ponto que fazia sua patroa às vezes considerá-la uma espécie de samurai de serviço, uma função em vez de uma pessoa, ela era ainda mais fundamentalmente uma mulher bondosa e cristã. Entre elas, a cozinheira sustentando-as inteligentemente lá de baixo e as criadas prestativas em seu nível, elas alimentaram, cuidaram e amamentaram Dolly. E naquele 8º dia ela estava mais do que pronta para se levantar, descer e investigar seu novo ambiente. Ela estava sentada ali agora, no lindo vestido de chá que sua sogra lhe comprará, recostada nas almofadas, um braço apoiado no encosto do sofá e um pé no sapato de verniz, com fivela brilhante e salto alarmante, projetando para frente um peito do pé cuidadosamente arqueado. A atitude fazia com que se percebesse, por mais ternas que preocupações ocupassem o primeiro plano da consciência, com que frequência e com sucesso ela devia ter se sentado para apresentações teatrais. Fotógrafos. Seu jeito de sorrir, também, muito suavemente, mas com o efeito de uma exibição calculada e deslumbrante de dentes perolados, era impessoal e dirigido, por assim dizer, ao público, por meio da câmera, e não a qualquer interlocutor individual. A Sra. Bradley chegou a imaginar, por mais desconhecedora que fosse dos métodos do mundo de Dolly, o da sedução em seu sentido consciente e determinado, que ela era quase inocente. Ela se posicionou, ajustou o braço e o pé e sorriu gentilmente. A intenção dificilmente ia além do desejo de estar no seu melhor. Rosada, branca e dourada como era, e ali, drapejada sobre o sofá com uma profusão de juventude e uma frivolidade que, no entanto, era pura passividade, ela fazia a sogra pensar, com certo aperto no coração, numa rosa Dorothy Perkins, uma flor com a qual ela nunca se importara. E Dolly continuou a analogia no sentido que dava de que havia miríades de outras mais parecidas com ela. Em quase todas as páginas de todos os semanários ilustrados, viam-se os olhos ingênuos e límpidos, a exibição de cílios, os lábios, cujo contorno era enfatizado por aquele toque de ruge, aquelas abundantes ondas de cabelo. Como as rosas Dorothy Perkins em suas pérgolas, esses lindos rostos pareciam, curvados, drapeados, enfeitados, transbordar por todos os espaços disponíveis da imprensa moderna. Mas isso, disse a Sra. Bradley a si mesma, era ver Dolly com um olhar seco e duro, era vê-la superficialmente, do ponto de vista social e não humano. Sob a criatura fotográfica devia estar a jovem, tão inofensiva que seria perfeitamente possível moldá-la, com toda discrição, toda ternura,
para que se tornasse adequada como esposa de Jack. Dolly, desde o momento em que a encontrara, uma rosa encharcada e surrada, na pensão londrina, mostrará-se grata, até humilde, e infinitamente condescendente. Ela não se mostrará em toda envergonhada ou apologética, e isso fora um alívio. Representará para ela, de fato, aos olhos da sogra, uma espécie de inocência, uma espécie de dignidade. Mas se Dolly estava contente com sua nova mãe e muito grata a ela, também estava contente consigo mesma. A senhora Bradley percebera isso imediatamente, e sabia agora que, se estivesse sendo observada cuidadosa e elogiosamente enquanto servia o chá, essa concentração não implicava aprovação incondicional. Dolly era o tipo de jovem para quem ela própria representava o tipo da dama perfeita, mas com apreciação vinha a ressalva da pequena mente londrina perspicaz, versada em todo o ritual da elegância como se exibia no teatro ou no restaurante, de que ela era um tanto deselegante. Era uma dama, perfeita, mas não elegante, enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade de seu defeito era, imaginava ela, um pouco desconcertante, portanto, um pouco impressionante. Na verdade, para impressionar Dolly e deixá-la tímida, seria necessário ser inteligente, mas era muito mais agradável e talvez tão eficaz simplesmente impressioná-la, e era bom que Dolly ficasse impressionada, pois qualquer coisa que fosse uma vantagem que ela pudesse reconhecer tornaria mais fácil direcioná-la, protegê-la e moldá-la. Ela lhe fez muitas perguntas descontraídas e descontraídas naquela primeira noite, e levou Dolly a fazer outras em troca, e ela se viu curvada pensativamente sobre uma planta jovem e florescente que ainda precisava ser transplantada, movendo suavemente o solo ao redor de suas raízes, descobrindo lentamente se havia alguma raiz principal muito profunda que precisasse ser tratada. Mas Dolly, no que se refere a gostos e ideias, mal parecia ter raízes, tão poucas que era questionável se qualquer mudança de solo poderia afetar uma criatura tão superficial. Ela sorriu, estava à vontade, demonstrou sua total segurança de que uma jovem tão ricamente dotada de todos os dons mais significativos não precisa se ocupar com adornos mentais. Você é ótimo com livros, pelo que vejo, comentou ela, olhando ao redor da sala. Suponho que você leia bastante aqui embaixo para não se sentir entediado demais, e acrescentou que ela mesma, se não tivesse nada para fazer, gostava de um bom romance, especialmente se tivesse uma caixa de doces para comer enquanto lia. Você receberá uma caixa de doces amanhã, disse a senhora Bradley, com ou sem o romance, como quiser. E Dolly agradeceu, observando-a cortar o bolo e, enquanto a chuva batia nas janelas, comentando sobre o mau tempo e torcendo alegremente para que o pobre Jack não estivesse naquelas trincheiras horríveis. Eu acho que a guerra é uma coisa perversa, não acha, senhora Bradley, acrescentou. Quando Dolly falava de Jack naquele tom convencionalmente solícito, sua sogra só podia desejar que ela voltasse para o andar de cima, apenas jovem, apenas a refugiada cansada e maltratada. Ela não tinha muita ternura por Jack, isso era evidente, nem muita imaginação em relação aos sentimentos da mãe de Jack. Mas logo abandonou o tema de Jack e seu perigo. Seu chá terminou e ela se levantou e foi até o piano, observando que havia uma coisa que ela podia fazer. A pobre mãe costumava dizer que eu era feita de música. Desde que eu era apenas uma criança, eu conseguia distinguir qualquer coisa no piano. E se posicionando, pressionando o sapato de couro envernizado no pedal alto, ela se lançou em uma valsa tão tola e convencionalmente atraente quanto seus próprios olhos. Sua imprecisão só era igualada por sua facilidade. Sorrindo, balançando as teclas com velocidade e langor alternados, ela se dirigiu à plateia com a maestria de uma artista de music hall. É uma coisa adorável, uma das minhas favoritas. Eu toco com frequência, senhora Bradley, e nos animo. Não há nada como a música para isso, não é? Ela fala tanto com o coração. E, de todo o coração, ela acompanhou a melodia com um cantarolar apaixonado. O piano era de Jack, e era o pobre Jack quem era feito de música. Como ele suportaria isso? Perguntava-se sua mãe, enquanto ouvia. Dolly, depois daquela iniciação, passava muitas horas ao piano todos os dias. Tantas e tão barulhentas horas, que sua sogra, sem ser notada, podia se trancar na pequena sala de estar que dava para o muro de tijolos na frente da casa e recebia o sol da manhã. Era difícil imaginar outras ocupações para Dolly. Ela negava veementemente qualquer desejo de ter aulas de música adequadas, e quando sua sogra, pacientemente persistente, providenciou que uma professora habilidosa viesse de Londres 2 vezes por semana, Dolly demonstrou tamanha apatia e tédio que qualquer esperança de desenvolver a habilidade musical que possuía teve que ser abandonada.
Ela não gostava de caminhar, e o desfile sóbrio dos dias de inverno era um livro em branco para ela. Costurar, dizia ela, sempre lhe causará inquietações assustadoras, e era com a mais estranha sensação de privilégio, uma alegria inesperada e agora imposta a ela, que a senhora Bradley se sentava sozinha, trabalhando nas roupinhas que significavam todo o seu futuro e o de Jack. O bebê já parecia mais dela do que de Dolly. Às vezes, numa tarde quente, Dolly saía por um instante e observava sua sogra trabalhando em suas bordas. A visão a divertia e surpreendia, mas dificilmente interessava, e logo ela voltava cambaleante para casa, nos saltos absurdos que a senhora Bradley, até então, não encontrara meios de banir contato. E às vezes, quando o piano ressoava novamente, a senhora Bradley deixava suas bordas e se refugiava no bosque de aveleiras, onde, sentada no banco de pedra, conseguia ouvir, através do som suave da água corrente, pouco mais do que a batida e o zumbido distantes da voz de Dolly e Ponto Valsas, e onde, com uma sensação cada vez maior de fuga e segurança, ela poderia encontrar um refúgio da visão, do som e do cheiro de Dolly, o cheiro forte, doce e penetrante que sempre estaria indelevelmente associado na mente de sua sogra com esse inverno de pressentimentos, de esperança e de crescente desesperança. Em suas cartas para Jack, ela se viu, a princípio involuntariamente, e depois deliberadamente, alterando, suprimindo, até mesmo falsificando. Enquanto Dolly estava na cama, quando tanta esperança era possível em uma criatura tão pouco revelada, ela escrevera com muita ternura, e continuava, agora, a escrever com ternura, e não era falso fazer isso. Ela não sentia nenhuma dureza ou antagonismo contra a pobre Dolly. Mas continuou a escrever esperançosa, pois, a cada dia, a esperança diminuía. O próprio Jack não falava muito sobre Dolly, embora houvesse sempre a mensagem afetuosa e a pergunta carinhosa. Mas o que era difícil de lidar eram os sinais de ansiedade e medo que se esgueiravam entre as descrições concisas e alegres de seus dias precários. O que ela estava fazendo? Como ela e Dolly estavam se dando? Dolly se importava com alguma das coisas com as quais ela se importava? Ela lhe disse que se davam muito bem, que Dolly passava bastante tempo ao piano e que, quando saíam para tomar chá, as pessoas eram perfeitamente simpáticas e compreensivas. Ela sabia, de fato, que podia contar com seus amigos para isso. Eles aceitaram Dolly nos termos que ela pediu. De amigos tão próximos como a senhora Cravley e Lady Vresham, ela não havia escondido o fato de que Dolly era um infortúnio. Mas se outros pensavam assim, não deveriam demonstrar. Ela ainda esperava, aos poucos, tornar Dolly uma figura mais fácil de lidar em tais reuniões de vizinhos. Ela havia abandonado qualquer esperança de que Dolly crescesse. Algo tão fraco e tão tolo não poderia crescer. Não havia outra garota sob a pequena dançarina. Ela simplesmente não era mais e não menos do que ela demonstrava ser. Mas, nessa fase posterior do relacionamento, a senhora Bradley tentava, de vez em quando, uma severidade deliberada, embora gentil, em relação aos saltos, aos perfumes, aos toques de blues. Ah, mas eu sou tão cuidadosa quanto, senhora Bradley, protestou Dolly. Não consigo andar de salto baixo. Machuca o meu peito do pé. Tenho o peito do pé muito alto e ele precisa de apoio. Ela estava genuinamente surpresa que alguém pudesse não gostar do seu cheiro e que alguém pudesse achar o ruge impróprio. Ela pareceu concordar, mas a concordância foi seguida por momentos de tristeza e até mesmo por lágrimas. Não havia nela capacidade para temperamento ou rebelião, e ela estava completamente inconsciente de dar um aviso enquanto soluçava. Não é nada, realmente nada, senhora Bradley. Tenho certeza de que a senhora quer ser gentil. Só que é bastante silencioso e solitário aqui. Sempre me acostumei com tantas pessoas, a ter tudo tão brilhante e alegre. Ela não era voraz, não era dissoluta, poderia ser mantida respeitável e até mesmo satisfeita se não fosse muito conscientizada do contraste entre sua existência passada e seu destino atual. Com um ar apenas de orgulho pensativo, ela às vezes mostrava a senhora Bradley, nas páginas daqueles mesmos semanários ilustrados aos quais sua sogra associava, o rosto de alguma antiga companheira. Uma dessas jovens havia se casado recentemente com o filho de um nobre. Ela está com sorte, Floss, disse Dolly. Sempre pensamos que chegaria a esse ponto. Ele está apaixonado por ela há séculos, mas a família dele era horrível. A senhora Bradley sentia que, de qualquer forma, Dolly não tinha motivos para considerá-la horrível. No entanto, imaginava que, no fundo de sua mente,
repousava uma pequena e lamentosa sensação de ter sido capturada e aprisionada. Floss havia saído, triunfante, da ribalta para o cartório e, aparentemente, conseguirá unir o esplendor de seu passado e status atual. Não, Dolly só poderia ser mantida respeitável e contente se a pressão fosse a mais leve possível. Ela não podia mudar, apenas se transformar, e embora a Sra. Bradley sentisse que, por si mesma, com a vida que tinha para trás, com a história contada, conseguiria suportar uma Dolly meramente transformada, não conseguia entender como Jack conseguiria. O que Jack faria com ela? Era o pensamento que pressionava com um peso crescente o coração de sua mãe. Ela jamais poderia fazer parte da vida de Jack. No entanto, ali estava ela, nela, plantada ali por seu próprio ato generoso, porém inevitável, e pelo dela, bem no centro, e não para ser evitada ou esquecida. E o contraste entre o que a vida de Jack poderia ter sido e o que agora devia ser tornou-se ainda mais pungentemente evidente para ela quando Frances Thorpe veio passar um sábado e uma segunda-feira com ela. Frances de preto, cansada e magra do trabalho da Cruz Vermelha em Londres, enlutada por mais, sua velha amiga sabia, do que pela morte da querida Toppy, mas com sua alegria tranquila e natural quase inalterada, a leveza que acompanhava tanta ternura, a brincadeira que acompanhava tanta. Querida e encantadora das moças, não fosse o tropeço miserável de Jack no País das Fadas no verão passado, obviamente destinada a ser sua esposa, poderia qualquer presença ter mostrado de forma mais desastrosa, em contraste com a pobre Dolly, como Jack se sairá. Ela observou as duas juntas naquela noite. Frances, com seu cabelo grosso e crespo, a testa claramente arqueada e os olhos alegres e firmes, inclinando-se, cotovelo no joelho, para conversar e ouvir Dolly. E Dolly, a pobre Dolly, corada, tomada por um mau humor indecoroso, consciente, rápida e infalivelmente, de um tipo rival. Frances era do tipo com quem os jovens se casavam quando não se viravam sozinhos. Agora não havia mais abismo de idade ou hábito para ocultar a desvantagem de Dolly. Ela respondeu brevemente, com uma risadinha seca e irônica, e, finalmente se levantando, ela foi até o piano e tocou alto. Ele não poderia ter agido de outra forma. Era a única coisa que ele podia fazer, disse Frances naquela noite, antes do incêndio em seu quarto. Ela não escondeu o reconhecimento da situação de Jack, mas manteve-se firme. Eu não teria deixado que ele fizesse diferente. Mas isso vai arruinar a vida dele, disse a mãe. Se ele voltar, vai arruinar a vida dele. Não, não, disse Frances, olhando para as chamas. Por que deveria? Um homem não depende tanto do casamento. Ele tem a carreira dele. Sim, ele tem uma carreira. Uma carreira não é uma vida. Não é. A garota olhou para baixo. Mas é o que tanta gente tem que aguentar. E tanta gente nem sequer tem carreira. Algo surgiu em sua voz e ela se virou rapidamente. Ele é aleijado, de certa forma, é claro. Mas você está aqui. Ele terá você para sempre. Em breve ficarei velho, querida, e ela sempre estará aqui. Isso é inevitável. Um dia terei que deixá-la para Jack suportar sozinho. Ela pode se tornar mais uma companheira. Não, não, ela não vai. A amargura do coração da mãe se expressou naquela fala seca e leve. Foi um conforto expressar amargura, por uma vez, a alguém. Ela é uma coisinha inofensiva, Frances comentou depois de um momento. Inofensiva, a Sra. Bradley virou-a seca e levianamente. Não consigo senti-la assim. Acho-a inocente, se preferir. Isso é realmente o melhor que se pode dizer da pobre Dolly. E então, haverá a criança. Estou depositando todas as minhas esperanças na criança, Frances. Frances entendeu isso. Dolly, à medida que o inverno avançava, mantinha-se notavelmente bem. Ela sentirá que era apropriado aludir a Jack e ao perigo que ele representava, e, portanto, agora, sentia cada vez mais que era apropriado aludir, com humor, ainda que com um toque de melancolia, a bebê. Seu principal interesse pelo bebê, a Sra. Bradley sentia, era o de se preocupar. Ela estava bastante assustada, pobrezinha, e precisava de constantes garantias, e era quando se precisava apenas acariciar e sentir pena de Dolly que ela era mais fácil de lidar. A Sra. Bradley tentou interessá-la pelos planos para o bebê. Qual deveria ser o nome e como seu cabelo deveria ser penteado se fosse uma menina,
pois somente com base nessa suposição o interesse de Dolly poderia ser despertado de forma vívida, e a senhora Bradley desejou mais do que nunca por um menino quando encontrou os pensamentos ociosos, porém teimosos, de Dolly fixados no nome de Glória. Ela conseguiu evitar a discussão sobre esse ponto, e, quando o bebê veio ao mundo, feliz e robusto, em uma bela manhã de março, sentiu como motivo menor, mas muito real, de gratidão o fato de Dolly nunca mais precisar saber o que ela pensava do nome Glória. O bebê era um menino e, agora que ele estava ali, Dolly parecia igualmente satisfeita por ele ser um Jack comum e por não haver a menor possibilidade de prender seu cabelo com fitas em cada orelha. Sorridente, rosada e lânguida, ela jazia em seu quarto encantador, nem um pouco mais maternal, embora demonstrasse uma satisfação branda pelo filho e notasse que seus olhos eram exatamente como os de Jack, mas sutilmente mais conjugal. Bebê, ela sem dúvida sentia, com o instinto obscuro que lhe servia de inspiração, a situava e a enraizava e lhe dava os direitos finais. Ela se referia agora a Jack com um afeto pensativo, mas aberto, da complacência compartilhada fez sua sogra pensar, enquanto estava deitada ali, em uma trepadeira macia, sonolenta e tenaz, fixando tentáculo após tentáculo nas paredes da casa da vida de Jack. Se ao menos se pudesse sentir que ela o havia dotado de um tesouro. Gravemente, com um carinho triste, a avó estudou o rostinho tão desconhecido em busca de sinais de Jack. Ela era uma mulher de visão extremamente clara, e a lembrança do rosto de Jack com uma semana de vida era pungente e vívida. Ela já amava o bebê, pois seus olhos, indubitavelmente, eram dele, mas não conseguia encontrar nenhum outro vestígio dele. Não era um bebê Bradley, e nos lampejos sonhadores e agourentos de individualidade que passam estranhamente pelas feições de um bebê, seu discernimento melancólico e firme só conseguia enxergar a ancestralidade dos Billys. Ela deveria fazer tudo o que pudesse pelo bebê, salvá-lo, na medida do possível, de sua ancestralidade Billys, e mantê-lo, na medida do possível, como propriedade de Jack e dela. Essa seria sua tarefa. Mas, com toda a moldagem que, felizmente, pôde ser aplicada desde o início, ela não conseguia acreditar que aquele algum dia seria um ser humano muito significativo. Ela enviou um telegrama a Jack, um filho. Dolly está ótima. E recebeu a resposta, muito obrigada. Era curioso, de fato, esse novo e estranho fato com o qual eles agora, para sempre, tinham que lidar. Essa pequena e leve Dolly que precisava ser passada de um para o outro. O bebê poderia ter deixado Jack feliz, mas não resolver o problema do seu futuro. Uma semana depois, o telegrama foi entregue a ela informando que ele havia sido morto em combate. Era um lindo dia de primavera, exatamente como aquele em que ela e Jack viram Dorrington pela primeira vez, e ela tinha trabalhado no jardim. Depois de ler, virou-se e caminhou pelo caminho que levava ao bosque de aveleiras. Mal sabia o que lhe acontecerá, havia apenas um instinto de fuga, ocultação, segredo. Mas, enquanto caminhava, surgia nela, sem som, como num pesadelo, o terrível grito da sua solidão. A terra escura e úmida que o cobria parecia amontoada sobre o seu coração. O bosque de aveleiras estava densamente salpicado de verde dourado e, ao entrar, viu que as hepáticas estavam floridas. Pareciam brilhar com sua própria brancura celestial, em meio à melancolia verde entre as folhas caídas. Ela nunca as vira tão belas. Ela seguiu o caminho, olhando para eles, e pareceu sentir a mãozinha de Jack na sua e ver, ao seu lado, sua cabeça castanha. Fora exatamente numa manhã assim. Ela chegou ao banco de pedra, mas o impulso que a trouxera até ali se alterou. Ela não se abaixou e cobriu o rosto, mas ficou olhando as flores ao redor, o telegrama ainda aberto na mão, e lentamente, com uma calma furtiva, a sensação de santuário a envolveu. Ela o perderá, e com ele se fora toda a sua vida. Ele estava morto, sua juventude, força e beleza. No entanto, o que era essa estranha onda de alívio, um alívio profundo, profundo, para Jack? Essa alegria, pungente e celestial, como a das hepáticas. Ele estava morto e a terra escura o cobria. No entanto, ele estava ali, com ela, seguro em sua juventude, força e beleza para sempre. Ele morrera morte gloriosa, e nenhum futuro, emaranhado, perplexo, inquieto com seu fardo tolo, o aguardava. Não havia perda para Jack, nenhum desvanecimento, nenhum desperdício. O fardo era para ela, e ele estava livre. Mais tarde, quando a dor já tivesse dissolvido o pensamento, sua agonia viria sem alívio, mas esta hora era dela, e dele. Ela ouviu o rio e os suaves sussurros da primavera. Um pássaro pousou levemente,
sem medo, de um galho, para o galho de uma árvore próxima. Da mata vinha o bater rápido e insistente de um pica-pau, e, como em tantas outras primaveras, ela parecia ouvir Jack dizer: "Escute, mamãe", e sua mãozinha estava sempre presa dela. Em todos os lugares, falando de uma perda irreparável, de uma posse inalterável, o trágico, o celestial Hepática. Ela sentou-se no banco de pedra e fechou os olhos por um tempo, mantendo-os mais próximos. Jack e as Hepáticas, juntos. Chegamos ao fim desta jornada. Esperamos que tenha curtido cada minutinho. Se você gostou e quer mais histórias para embalar seus dias, não se acanhe. Conte pra nós, deixe nos comentários qual a próxima obra que você quer ouvir aqui no canal. Sua sugestão pode ser o nosso próximo destino. Clica no inscrever-se para não perder nenhuma novidade. Deixa aquele like maroto pra gente saber que você está curtindo. E ativa o sininho para ser o primeiro a embarcar em novas aventuras literárias. Muitíssimo obrigada por nos acompanhar até o final. Sua companhia é a melhor parte da nossa história.